Opa, e aí, eu sou a Shine Comenta, e como você viu no título desse vídeo, a história de Pop Playtime capítulo 4. Um tempo atrás eu tinha feito um vídeo de 2 horas contando a história de Pop Playtime completa, e hoje eu vou fazer um vídeo só que contando a história do capítulo 4. Óbvio que alguns pontos da história que eu falei no outro vídeo eu vou repetir porque eu não quero forçar você a ver aquele vídeo de 2 horas, então vai ter algumas coisas que a gente já sabia e outras coisas novas. E antes de começar a história, por favor, dê like e se inscreve, porque isso aqui deu muito trabalho, porque eu acabei perdendo a edição uma hora e tive que refazer tudo, então por favor, dê uma chance. E bom, agora podemos ir para a história de Pop Playtime capítulo 4, Porto Seguro. He's gun you, he's squish you, he's fun you. D-O-E-Y. He's silly, he's glue you, he's sticky, he's glue you. D-O-E-Y. Look at all the colors. So many toys and one. Triple time the friend and triple time the fun. D-O-E-Y. Love it till the day that you die. Call the number on screen and order your Dewey today. Order now while supplies last. Shipping and handling costs may vary. Do not invest in delivery and products in the Dewey line. What's the time? Mas o que é isso? Eu tô sentindo algo se contorcendo sob a minha pele. This late Cretaceous composer. Eu já fiz isso antes. Vamos tentar algo diferente desta vez. Best friend, you're the me. Respiração pesada é um indicativo de medo. E com razão. Tudo o que querem é violência. Olhem em volta. Há evidências por toda parte. Eu estou construindo meu novo reino. Há falhas, há imperfeições. Mas isso não vai durar muito. Bom, primeiramente vamos recapitular a história. A nossa história começa em 1930 com Elliot Ludwig criando a Playtime Company com o objetivo de trazer alegria e felicidade para todas as crianças. E a Playtime foi um estouro, porque em 1950, pela criação da boneca Pop, onde era uma boneca, onde ela era uma menina de verdade, podia conversar com uma pessoa, a Playtime Company virou a rainha das indústrias de fabricação de brinquedos. E por causa disso, Elliot Ludwig era um empreendedor rico e bem-sucedido. E no final de 1950, um brinquedo de massinha chamado Dewey the Dogman foi lançado, onde foi o segundo sucesso atrás de Pop. Acabando que em 1960, Elliot Ludwig ele perdeu um ente querido muito importante. Ainda nós não sabemos quem é, mas possivelmente é sua filha. Acabando que com isso, Elliot Ludwig continua seu trabalho transformando a Playtime Company ainda maior. Na década de 70, a Playtime Company criou um brinquedo com uma campanha de conservação da vida selvagem conhecido como Yardabee, um leão com um coração de ouro e um sorriso que toca a sua alma. Em 1976, Elliot Ludwig fundou a Playcare, o orfanato local da Playtime Company, para abrigar órfãos e que seriam adotados para terem uma família. Só que um dia, Elliot Ludwig criou o programa Jovens Gênios, com o objetivo era recrutar crianças inteligentes que seriam recrutadas para tentar liderar a ciência. E o motivo disso era para responder coisas futuras e resolver questões sem respostas. E um desses jovens era o Harley Sowers. Ele foi documentado por Elliot Ludwig por não se importar com amizades, mas por ter um forte impulso para a ciência, ele foi chamado e participou disso. E Elliot estava confiante em Sowers no início. No entanto, ele finalmente percebeu que o garoto não tinha nenhuma humildade e não se importava em beneficiar a humanidade, mas apenas em fazer o progresso pelo bem do progresso. Isso acabou levando Ludwig a remover Sowers do programa para seu desgosto. Mas isso seria um problema, porque
faria com que Harley Sowers veria isso como uma traição de Elliot e teria um grande ódio por ele no futuro. Também temos que falar sobre um personagem importante que é o Experimento 1006. Ou o protótipo. Ele foi criado em algum momento antes ou durante 1989, antes da Big Boris Initiative, presumivelmente sendo o primeiro e único sujeito bem sucedido, e ainda não sabemos muito sobre sua origem, mas sabemos que ele tem alguma relação com a Pop. A Pop é outro experimento que ainda não sabemos quando foi criada, mas possivelmente foi depois que ele perdeu sua filha ou até durante 1989, ainda não sabemos. E Capitão 5 tem muito para nos responder. Nos anos de 1989, a Playtime Company estava em um momento difícil da empresa, então para promover o lançamento dos brinquedos Smiley Creatures, eles decidiram fazer um desenho animado deles, que no final foi um completo fracasso, por causa do Catnap, por ele ser quieto e distante dos outros, e os pais não gostavam dele, e também tinha o problema da produção do Catnap, que teve o problema do gás vermelho, porque enquanto o Catnap estava sendo produzido, ao invés de colocarem a flor de lavanda, que era o cheiro dele, colocaram o gás vermelho, e com isso a Playtime se prejudicou muito por causa desses incidentes. Então a última medida foi tomada. Em 15 de janeiro de 1990, Harley Sowers foi contratado por Leif PR para trabalhar como neurocirurgião na Playtime Company e eventualmente se tornaria o chefe de projetos especiais, uma divisão secreta dentro da empresa. Até que em algum momento Harley Sowers encontraria os documentos dos experimentos falhos da Playtime e de Elliot Ludwig, e com isso começou o projeto Big Boris. Para você que não sabe o que é a iniciativa Corpos Grandes, bom, vamos explicar ela só que em uma fita da Playtime. Então vamos lá. Olá, meu querido funcionário de alta classe da Playtime Company. Meu nome é Cara das Fitas. Me chame assim porque é o melhor nome que tenho. Então hoje eu irei explicar o que é a iniciativa Corpos Grandes para você se atualizar sobre o que é isso. Primeiramente temos que dar os créditos ao nosso querido Dr. Harley Sowers, que teve essa ideia da iniciativa Corpos Grandes. A ideia consiste em pegarmos as crianças e transformá-los eles em Big Boris, ou os Corpos Grandes, que são nossos queridos brinquedos sob versões maiores. Se acalme, se acalme. Eu sei que você vai pensar, tipo, nossa, isso é doentio, vocês vão pegar as crianças e transformarem eles em monstros? Você não está pensando no melhor ponto dessa história. Começando que primeiro, a iniciativa Corpos Grandes vai nos ajudar a levar coisas pesadas, como caixas de brinquedo, ou até entreter as crianças, ou ajudar em certas áreas, como a Game Station, ou até a Playcare. Então pense nesse ponto, assim não precisamos contratar tantos funcionários e ter que dar uma grande quantia para eles. A gente nem vai precisar pagar esses brinquedos gigantes. E também eles podem ser ótimos seguranças da fábrica. Se alguém tentar invadir, vai dar de cara com um deles e possivelmente essa pessoa não vai gostar disso. E agora que você está vendo essa fita, você não tem mais opção. Você é obrigado a aceitar. Se você não quer desaparecer do mapa, não é? A gente é profissional nisso. Já fizemos isso algumas vezes. Tô brincando. Ou será que não? Algo também que eu tenho que comentar é sobre o Ed M.N. Ritman. Foi responsável pelas construções da Playtime Company. Ele entrou em contato com uma pequena empresa de construções chamada... Como é que eu vou ler isso aqui? Essa empresa aqui, uma pequena empresa que foi fundada em 1930, o mesmo ano que a Playtime foi fundada. É uma bela coincidência. Ed queria que eles construíssem laboratórios secretos e só os trabalhadores de alto escalão poderiam saber sobre o projeto, mas também eles fizeram a Game Station e a prisão. Outro ponto que temos que falar é que a Stella não sabia sobre essa iniciativa, porque o Harley Sowers não queria que ela soubesse sobre isso, já que ela tem um apego às crianças. Mas o Leif PR decide contar a ela sobre essa iniciativa. Então, Sra. Graver, já considerou aquilo que conversamos? Sim, Sr. Pierre. Eu não vou mentir. Não sabia o que dizer a princípio, mas a informação foi complicada. Eu me senti tão mal. Ainda sinto. Pelos que passam pelos testes.
Você se importa com eles? Sim. Me machuca vê-los feridos. Mas eu busquei paz interior. E pensei um pouco no objetivo a ser alcançado. E? Bom, o trabalho em si, o que todos fizeram até agora, digo, não é nada menos do que um milagre. Eu sei que tem mais objetivos a atingir, mas mesmo agora, só... Uau! É uma mudança que eu quero ajudar a fazer. Sabia que entenderia. Bom, agora finalmente vamos falar sobre os experimentos, e o primeiro deles é o 1015, só que teve um problema, ele morreu por causa de exibição de atividades cerebrais mínimas, e também por posse de ter sido sistemático ineficaz. Também temos outro experimento, que é o experimento 1026, que ele teve um problema de ficar inconsciente a maior do tempo de sua vida, mas nos 3 minutos conscientes que ele teve, ele era incapaz de se comunicar, mas ele era capaz de prestar atenção na pessoa que fazia perguntas e rastrear o movimento do dedo da pessoa. Mas ele também acabou morrendo assim mesmo que tentaram ressuscitá-lo, mas não deu certo. E depois de tantos erros e tantos fracassos, finalmente o primeiro experimento deu certo, que foi o 1160, sendo esse o Boxe Bull. Ele foi responsável por se livrar dos funcionários que por acaso se soubessem da iniciativa Big Boris e fossem contar pra alguém, pronto, lanchinho de boxe. Então a Playtime Company deixou ele lá embaixo do teatro para ele ficar lá para se livrar das pessoas, e daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre o teatro. Também teve o experimento 1163, que ele foi considerado um defeito pela Playtime por causa de sua agressividade com qualquer coisa, e também ele tinha um problema de não conseguir tocar seus dentes corretamente, fazendo com que ele fosse levado para ser testado. Nos anos de 1990, uma criança chamada Queen Davidson chamava a atenção do Dr. Harley Sowers. Os conselheiros do berçário achavam o Queen problemático por causa do seu hábito de arrancar as cabeças dos brinquedos e colocarem eles em outros corpos, e ele também teve problemas em alguns dos jogos da Game Station, como morder uma das cabeças dos mini-hugs. E os testes do Queen foram medianos. Ele não teve um desempenho terrível, mas também não teve um desempenho particularmente bom. Então, um dia Harley Sowers conversa com o Queen, manipulando ele, falando que ele via um potencial no Queen e que ele tinha que mostrar o verdadeiro Queen e surpreender os conselheiros. Isso fazer com que Queen visse o Harley Sowers como um pai para ele. Então no dia dos testes, Queen conseguiu ir bem nos testes e assim ele virou o experimento 1166, ou também conhecido como Yarnaby, em agosto de 1990. Yarnaby era um experimento que demonstrava lealdade aos membros da equipe de segurança, e Harley Sowers percebeu que poderia manipular Yarnaby e fazer ele fiel a ele. Então Harley Sowers prendeu Yarnaby em um local isolado para que formasse um vínculo exclusivamente com ele, e assim Yarnaby virou o cão de guarda de Harley Sowers. Depois de mais alguns experimentos, veio o experimento 1170, conhecido como Huggy Wuggy, que era um experimento bem obediente, mas quando era confrontado, ele era agressivo. E também em novembro dos anos de 1990 foi feito o experimento 1172, conhecido como Kiss Missy, que tinha um problema de ansiedade e ela trabalhava no Storage B. Um ambiente silencioso como esse fornecia um desempenho ideal para ela. Também teve o experimento 1186, conhecido como Bob Bear Hug, que foi um fracasso, já que ela sofreu de espasmos contínuos, incapacidade de falar, ouvir e problemas de equilíbrio ao tentar ficar de pé. Também teve o experimento 1187, mas não tem nada sobre ele ainda, mas depois desse, o experimento 1188 vem em seguida. O experimento 1188, conhecido como Catnap, que era uma criança chamada Theodore, que depois de um caso que aconteceu relacionado ao protótipo, a equipe transformou ele no Catnap. E assim, seu objetivo era usar o seu gás para fazer as crianças dormirem do orfanato. Também teve o experimento 1199, que era um boneco do Bron, onde era um funcionário conhecido como Thomas Clark, que se transformou no Bron, mas foi brutalmente atacado por um outro experimento, mas ele conseguiu sobreviver e foi isolado dos outros. Também teve o experimento 1222,
1322, que era a Mommy Long Legs, que antes disso era uma garotinha chamada Maria Payne, que sofreu com alguns problemas com o gás vermelho do catnap, e por causa disso ela virou a Mommy Long Legs, que foi direcionada para a Game Station. No Natal de 1992, uma criança chamada Jack recebeu um convite de seus pais para ir à Playtime Company, junto com o brinquedo Dowie. E em 22 de janeiro de 1993, Jack e seus pais foram para a Playtime Company, acabando que Jack cai em uma das máquinas de massa onde era feito o Dowie. E com isso, a Playtime se aproveitou e transformou ele no experimento 1322A. Aí você deve estar me perguntando por que no final do número dele tem um A. Bom, o Dowie não tem só uma criança, mas tem 3, sendo elas o 1322B, conhecido como Kevin, que é declarado como uma criança problema pelos cientistas. O Kevin tinha exibido alguns problemas de comportamento na Playcare, que incluía problemas de convivência com os outros e mostrando tendências agressivas e de confrontos. E também ele tinha uma natureza combativa que se estendeu até mesmo aos seus poucos amigos que ele tinha, já que eles atacavam em ataque de brincadeira intensa. E também teve o experimento 1322C, conhecido como Matthew Hallard. É descrito como uma criança dos sonhos por Claria Rapper. Sendo ele atencioso, gentil e compreensivo, ele possui charme e carisma, fazendo com que todos da Playcare que gostem dele e as crianças mais novas o vejam como uma espécie de líder. No entanto, ele tem um problema: ele sofre de insegurança por causa de um acidente que sua família sofreu e ele acabou perdendo eles, e ele sentia que ele foi incapaz de salvar eles. Os 3 foram colocados no mesmo experimento para ver se eles podiam fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas eles exibiam alguns problemas de anormalidades neurais na forma de problemas. Então com isso, o Dowie tinha um comportamento agressivo e antissocial também. Acabando que os pais de Jack decidiram visitar seu filho, que agora virou um monstro da Playtime, acabando que, como eram 3 crianças do mesmo corpo, Dowie não sabia quem eram seus pais, e acabou matando eles, e era isso que a Playtime queria: sumir com as evidências e evitar um processo dos pais de Jack. Bom, e agora finalmente chegamos na parte que é o acidente do teatro, onde em 1993 ia ser o ano onde a Playtime ia se dar mal por causa disso. Esse acidente, que possivelmente foi provocado ou pelo Boxy Boo ou também por causa de algum incêndio que rolou pelo local, ainda eu não sei, porque não foi explicado diretamente, mas ele foi causado, e sendo isso, ele fez 66 vítimas que morreram nesse acidente. E por causa disso, a Playtime fez o possível para cobrir esse caso, contratando uma equipe para limpar as provas do local. Enquanto isso, o Luke Hart, que é um investigador de Leif PR, que também foi responsável pelo caso do Theodore, que descobriu sobre o protótipo, descobre que quem fez tudo aquilo foi o Dr. Harley Sowers, e com isso, Leif PR, Stella Grabor e Ed M.N. Rittman têm uma conversa sobre o doutor. Essa inconsequência precisa parar. O doutor não se importa com a segurança dessa fábrica ou dos funcionários. Ou das crianças no berçário. Eu tentei impor limites a ele. Ele não me escuta. Ele não escuta nenhum de nós. Não mesmo. Não mais. E ele está atrasado. A Playtime recebeu um retorno fiscal positivo, mas a iniciativa Bigger Bodies ainda é um buraco financeiro. Ele precisa sair, Leif. E como sugere que nos livremos dele? Não seria a primeira vez que nós fazemos alguém desaparecer. Não podemos matá-lo, Ed. Por que não? Porque goste ou não, precisamos dele. Mas o Ed tem razão. Sawyer não pode continuar no comando. Então vamos pedir para que ele saia? Seja rebaixado? Não, mas... Eu não discordo. Hug perdido na mata. Aquela situação com Catnap. A coisa toda com Stoll. Mais meia dúzia de outros incidentes. Certo. E tudo isso não é nada perto do incidente do teatro. Eu não quero falar sobre aquilo. Então, nós não podemos matar o filho da puta, mas precisamos tirar ele da equação. O que nós vamos fazer?
Só consigo pensar em uma coisa. Então, já que eles não poderiam matar ele pelo conhecimento dele, eles pegaram a Harley Sowers e com isso eles transformaram ele em um experimento, onde eles pegaram seu cérebro e outros órgãos e manteram eles em uma cápsula trancada. E assim, o Dr. Harley Sowers se tornou o experimento 1354 e ele foi substituído pelo Dr. Bruno White. Onde estou? Ah, não. Eles não. Esses traidores desgraçados. Isso está errado. Vocês devem ter feito algo de errado. Essa desorientação era esperada. Eu vou... Quem te deu essa ordem, seus medrosos covardes? Depois de tudo que eu fiz por este projeto, por essa companhia. Eu dei a ordem, Sawyer. Deixe-me dizer como vai ser, Sawyer. De agora em diante, está aqui para dar à equipe as respostas que precisarem e realizar procedimentos quando e como mandarmos fazer. Só isso. Você será um livro aberto para nós quando quisermos. Então lute. Desista. Que se dane. Porque de toda forma, somos donos da infraestrutura a qual está ligado. Você vai morrer por isso, Liv. Quando eu puser as mãos em você, será o homem morto. Como é feia essa sua birra, Harley. E para finalizar com a lista de experimentos, temos o experimento 1424, mas ele tinha problemas com catalepsia, então ele não deu tão certo. Também eu tenho que falar sobre a história de uma menina chamada Harley. Harley era uma menina órfã que foi enviada para a Playcare em agosto de 1994, depois que seus pais morreram em um acidente. Ela escrevia em seu diário de gratidão sobre o que era importante para ela e o que ela queria alcançar no futuro. Em fevereiro de 1995, ela foi escolhida pelo Dr. White e posteriormente transformada em um brinquedo como parte da Big Boys Initiative e enviada para a prisão. Finalmente chegamos à Hora da Alegria. Se você não se lembra, foi um massacre onde todos os experimentos participaram, tudo isso planejado pelo 1006. Mas não só ele, mas também a Pop. A Pop estava cansada pelos experimentos que ela tinha que passar e decidiu aceitar o plano da Hora da Alegria. Mas ela não sabia que a Hora da Alegria ia ser um massacre onde todas as pessoas iam morrer, ou seja, até os inocentes. Então a Pop, escutando os gritos e mortes das pessoas, se culpa por aquilo tudo. E também durante a Hora da Alegria temos uma fita de uma conversa do doutor e do diretor da prisão, onde o doutor fica desesperado com o que aconteceu, sobre aquele massacre todo que estava acontecendo, enquanto Harley Sowers pedia para ele a Omni-Head. E com a Omni-Head ele poderia ter acesso a todos os sistemas da fábrica, e com isso ele tentaria ajudar o diretor a fugir do local. E assim o diretor entrega para Harley Sowers a Omni-Head, que agora estava nas mãos dele. E algo que eu também tenho que comentar, o que os experimentos também faziam era prender as pessoas e machucá-las, como eles fizeram com os experimentos, para sentirem a dor que eles sentiam. Agora finalmente vamos voltar para Harley. Harley, depois da Hora da Alegria, ela sai da cela onde ela estava, onde ela vê toda a matança da Hora da Alegria, e com isso ela pegou uma chave que ativava o trem da prisão, e agora que Harley tinha a chave do trem da prisão, para evitar que alguém mais fosse para aquele local, ela decidiu se esconder em uma das celas e acabou morrendo lá. Pop, vendo o caos que ela causou, ela decidiu criar uma rebelião contra o protótipo, criando lá na prisão um porto seguro, onde os brinquedos poderiam ficar seguros, e lá era onde Pop comandava. Só que de alguma forma o protótipo pegou ela e trancou ela na caixa, e assim todos do porto seguro foram abandonados e Dewey era um deles. Então por causa disso, Dewey decide fugir da fábrica, mas lembrando dos outros brinquedos que não são como ele decide ficar e ajudar eles, transformando o Porto Seguro em sua família. E lá seria o local seguro para os brinquedos que não apoiavam o protótipo, e até mesmo a Hop Hopscotch Big Boris, que ela estava saindo para pegar alguns suprimentos, e um dos brinquedos que estava com ela foi atacado pela perna, fazendo assim que ele tinha que ser levado para um médico do local, que era um Bugbot de cor diferente.
E assim, o Porto Seguro será o local seguro por muitos anos, ou basicamente 10 anos, até a gente finalmente receber a carta. Agora finalmente chegamos nos eventos dos jogos. Mas meu companheiro, eu não quero gastar o seu tempo para ver meu vídeo de 2 horas de Pop Playtime. Então eu vou resumir os capítulos de um jeito bem fácil. Algo que a Mob deu para a gente eram vídeos contando a história até agora, onde tem a história dos 3 capítulos bem resumido. Então eu vou botar esses vídeos aqui para vocês verem. E assim vocês não vão precisar ver 2 horas eu falando de Pop Playtime. Ainda mais que a metade do vídeo, que é literalmente a parte que eu contando a história do jogo, vamos dizer que já é 1 hora. Então vamos só colocar esses resumos. Uma história como essa sempre começa simples. Um mistério sobre uma fábrica de brinquedos, onde os funcionários desapareceram uma década antes. Bem, quase todos. De noite, quando o intruso invadiu a fábrica, seu saguão principal proporcionou uma recepção calorosa a todos. Mas hoje em dia é uma coisa velha e esquecida. Não demorou muito para que nosso único intruso ouvisse a primeira voz da fábrica acima do silêncio. Ainda pode dar meia volta. Seja lá qual for sua intenção, espero que ela valha o risco. Ele ignorou o aviso, é claro, e roubando um grab pack da Playtime Company, que já foi usado pela equipe e inventado pelo grande fundador da empresa, Elliot Ludwig. E a próxima criação que o nosso convidado encontrou foi ninguém mesmo que o mascote da Playtime, Huggy Wuggy. Ele apareceu no hall da entrada com um amplo sorriso vazio. As pessoas mais fracas teriam partido naquele momento, e ainda assim esse intruso desceu, levantando pedaços do passado distante em sua descida. Era uma sensação maravilhosa. E foi aí que a diversão começou. Nosso intruso adicionou uma das medidas de segurança da fábrica, e funcionou exatamente como foi projetado. Nosso intruso escapou pelos dutos de ventilação, com o Huggy não muito atrás. A ventilação neste lugar sempre foi um labirinto. É impressionante que esse intruso tenha conseguido passar. E por fim, eles entraram em um armazém aberto, e evitando por pouco uma passarela que desmoronou e fez nosso querido Huggy cair nas profundezas. Ele permaneceu nas passarelas por algum tempo. Devemos prosseguir em nome da ciência, independente se os mais simples abaixo de nós entenderão ou não, tendo... Eventualmente ele mudou para uma sala que o público nunca deveria ver. Não era uma fábrica ou um escritório corporativo. Esse lugar era diferente. E ainda assim, nem mesmo um indício de falta de pessoas. No final de um longo corredor havia uma sala. E dentro daquela sala havia uma vitrine de vidro. E dentro daquela caixa de vidro, uma boneca. Poppy. Com Poppy fora de sua caixa, ela começa a guiar o intruso até a sala de Elliot Ludwig. Como ele se manteve determinado mesmo após viver uma perda tão traumática? Tudo começou quando Poppy decidiu dar a ele um pequeno favor. Eu queria retribuir o favor. Tem uma estação de trem por perto. É necessário um código e eu o tenho. Por que está tão fácil? Escuta, preciso que confie em mim. O intruso foi seguindo atrás, descendo em outra seção da instalação, a estação de jogos. E era aqui onde o intruso encontra outra criação da Playtime. Um novo parceiro de jogo! Nome Longlegs, de certa forma, a estação de jogos tinha sido dela. E com 2 transgressões em seu alcance, ela achou uma boa ideia, um jogo com Poppy e seu amigo. Obedeça às regras, ou eu te faço em pedaços e como suas entranhas, enquanto você ainda estiver vivo.
primeira parada foi na memória musical. Um teste cognitivo simples, mas uma métrica útil para nós. A seguir foi o Akawang, procurando principalmente o tempo de reação. E esse pequenino sempre correndo e imitando. O ex-funcionário foi fazendo seu caminho para o terceiro e último jogo, mas antes de se encontrar com uma silhueta familiar. Este experimento, sendo o Kiss-Miss, tinha um comportamento mais calmo e cauteloso. Ela até ajudou o intruso a passar pelo salão. No último jogo, mais de uma dúzia de pernas e um corpo longo e sinuoso se rastejando por trás do nosso invasor. Quando ele fica cara a cara com o Omnium Plex, embora não houvesse nada além de o que sobrou dela é dele agora. E dentro de uma sala de controle em cima da estação de jogos, ele se reúne com Pop. Vou subir no trem. Temos que ir. Ele insere o código completo e a velha locomotiva começou a andar. E o caminho que levava para fora parecia claro. E ainda assim, algo imprevisto aconteceu. Você é perfeito. Perfeito demais pra perder. Me desculpa. Não posso deixar que vá. Muito tempo é costume daqueles que chamam esta fábrica de lar usarem os outros para ganho pessoal, para empunhalá-los eles pelas costas. Tenho certeza que isso veio para Pop naturalmente. Até atordoado, tenho certeza que deve se lembrar-se de tudo claramente. O experimento 1188 Catnap, sem ter para onde ir e aparentemente ninguém a quem recorrer, apareceu apenas um caminho a seguir. E este é onde ele encontra um aliado muito irritante. Ei! Tá me ouvindo? Eu não quero que você morra. Então, vou te ajudar. Ah, só pra constar, meu nome é Ollie. É um prazer. Depois de uma breve passagem pela estação de trem, nosso convidado e desejado começou sua dissidência para o berçário. O próprio orfanato no local do CEO e do grande farol da esperança de Elliot. E abaixo ele receberá uma chave de seu aliado recém-descoberto, que levará diretamente ao coração ainda pulsando do berçário. A fumaça vermelha para nosso convidado, nem tudo estava disse, mas para sair, ele teve que redirecionar o gás e tudo que parecia faltar foi apertar um botão. Ah não! Alguém desligou a força! Acha o gerador de emergência. Boa sorte! Lar docilar. Uma vez que o Catnap era uma presença constante neste lugar à noite, era dele a fumaça vermelha que embalou muitas crianças para o sono, mas agora se tornou um pesadelo. A confiança é uma coisa engraçada. Muitas vezes pode ser conquistada ou quebrada em um instante. Mas o que fizemos com aqueles que quebraram essa confiança é um ponto de vista muito individual. Não, solta! Eles não fizeram nada de errado. Escuta, eu não sou sua inimiga. Mas eu não posso te deixar sair. Eu preciso de você. Assim podemos nos vingar daqueles monstros que te torturaram. Que nos torturaram. O poder foi restaurado para o controle. A bateria mestre na mão da linha de chegada. Tenho certeza que deve ter sido assim que... A mente humana é fascinante. Cada um quer acreditar em seu próprio senso de importância e muitas vivem a vida inteira na ignorância. Da verdade é que eles realmente são fracos, mas no entanto às vezes nós revelamos como algo mais. E nosso intruso há algo realmente
dos seus colegas. Essa é a nossa resposta. Eles chamavam de a hora da alegria. Os culpados, os inocentes, não importava. Os experimentos mataram todos. Quando chegarmos ao fundo, vamos mandar o elevador de volta. Aguenta firme, ok? Beleza. Assim que atingirmos o chão, precisamos tomar cuidado. Tem alguma coisa... O que traz-nos agora não é que eles vêm como cordeiros para o matadouro. Bom, o capítulo começa depois de Kissie Mist ter sido atacada por algum ser que ainda nós não sabemos quem foi, mas possivelmente foi o protótipo que atacou a Kissie Mist. Poppy então avisa ao funcionário que lá embaixo é tudo diferente do que nós já vimos durante todos os capítulos, que lá embaixo é o inferno e que a Playtime queria isso. Poppy então fala para o funcionário entrar na prisão e encontrar os aliados que tem lá embaixo, os aliados do Porto Seguro. Enquanto isso, Poppy ia buscar a Kissie lá em cima, e assim começa a nossa jornada. Explorando o local lá de baixo, encontramos uma fita que é um tutorial da mão laranja, a mão que a gente pega durante o capítulo 3. E se você não se lembra, a gente usava esse grab pack para iluminar o nosso caminho, já que no capítulo 3 a gente perdia a lanterna, assim mesmo que ele volta pro capítulo 4. Mas nessa fita, ela fala que também podemos botar fogo nas coisas, então a gente tinha que usar o grab pack com responsabilidade, como todos os outros. E chegando na entrada da prisão, lá o funcionário encontra vários corpos de brinquedo, depois que os brinquedos passaram fome, não tinham mais comida, e assim todos começaram a se matar, matando uns aos outros e fazendo essa pilha de corpos cheio de brinquedos mortos. O funcionário chega na entrada da prisão, mas o portão do local se fecha e mini-hugs tentam pegar o funcionário, mas eles não conseguem, e assim o nosso funcionário tem que encontrar um outro caminho para acessar a prisão. O funcionário então continua caminho até que ele vê uma fita de 2 guardas conversando sobre a prisão, onde eles explicam como é que é trabalhar lá, falando que cada área é diferente, tendo um lado onde são os brinquedos racionais, que eles pensam e sabem o que aconteceu com eles, que eles ficam assustados, choram por terem virado os monstros, e o outro lado que são os experimentos que acabaram perdendo a consciência e viraram verdadeiros animais selvagens, criaturas que só querem saber de matar. Bom, depois de resolver um simples puzzle, o funcionário finalmente consegue entrar em uma das celas do trem e lá aparece o doutor, e assim o trem acaba caindo do local. O funcionário acorda da prisão e lá o doutor se interessa por suas ações e escolhe observar ele, criando vários obstáculos conforme ele se move pelo bloco de celas, e o doutor testa o funcionário convocando vários Nightmare Creatures e mini-hugs. Aí você me pergunta, quem são os Nightmare Creatures? Bem, eles são um grupo parecido com os Smiley Creatures, só que uma versão negativa deles, e os membros deles são Baba Chups, que é a ovelha negra do grupo. Ela gosta de ficar no canto dela e ela não tem muita energia, e seu cheiro é de anis. Inky Link, que é um cara que aposta algo com você, mas ele sempre perde, mas ele dá um jeito de dar um motivo por ele ter perdido, e seu cheiro é de café. Abby Baby é a fofoqueira do grupo, ela sempre está vendo as pessoas para ouvir os segredos delas, e seu cheiro é de chiclete. Alistair Gator é o preguiçoso do grupo e seu cheiro é de sandalo. Simon Smokes, que é um cara que se acha legal e popular do grupo, mas ele só é um babaca e seu cheiro é de fumaça de madeira. Bowie odeia o sol e gosta de ficar em cemitérios, e seu cheiro é de canela. Twilly é um rato que adora conversar e falar sobre lixo, e seu cheiro é de petricor. E por último, Meg Mako, ela adora comer doces e odeia fazer uma dieta saudável, e seu cheiro é de chocolate. Agora, voltando à história do jogo, depois do doutor nos testar, o funcionário encontra a mão vermelha novamente, e assim continua seu caminho, e no caminho o funcionário entra em uma sala de observação dos Big Boris. E lá o doutor fala que viu tudo o que nós fizemos, todos os experimentos que derrotamos, e assim ele chama o Yarnaby para fazer algo diferente. E agora o funcionário tinha que fugir escondendo do Yarnaby, e também o funcionário recebe uma ajuda misteriosa de alguém, até que ele tem que correr do Yarnaby e foge dele.
Depois disso, o funcionário encontra uma sala de observação que tinha o Pianossauro, mas ele cai do local e o Pianossauro tenta atacar ele, mas no final Dewey aparece e salva o funcionário. E Dewey, vendo que a gente era aliado da Pop, ele chama o funcionário para seguir ele, e assim o funcionário faz. E assim Dewey leva a gente para o Porto Seguro e lá passamos pelo pátio da prisão, onde abrimos uma porta e depois de ligar a energia para entrar no Porto Seguro, que se puxa o funcionário e lá aparece o original, ou também conhecido como protótipo, e junto com Kissy estava a Pop, que rapidamente temos que entrar no Porto Seguro. E assim encontramos o local onde está todos aqueles que não apoiavam o protótipo, e lá podemos ver melhor a Kissy machucada depois do ataque do que aconteceu. Dewey aparece preocupado e também fica surpreso por ver a Pop depois de muitos anos, mas não só ele, mas também os outros que não confiavam nela. Ele também fica irritado com a Pop por ter levado o protótipo para lá, mas Dewey decide conversar sobre isso depois. E assim, com Kissy descansando, Pop decide contar o plano dela para o nosso funcionário. Pop fala que os órfãos ainda estão no local, nos laboratórios, que é o território do 1006, e o plano dela é usar o gás vermelho e alguns explosivos para explodir o local. E depois disso, a gente pegava os órfãos e destruía toda a fábrica completamente. Então no final, Pop pede para o funcionário ver o que o Dewey precisava. Dewey fala que não gosta do plano da Pop e que se é para esse plano dar certo, ele quer que o funcionário conserte o gerador do Porto Seguro. E para isso, o funcionário tinha que pegar a Omni-Head, que estava com o doutor, e ela serve como controle mestre para qualquer coisa na fábrica. E assim, o objetivo do funcionário é derrotar o doutor. Então Dewey fala que nossa primeira parada é a Terra de Ninguém, mas também lá no Porto Seguro nós podemos encontrar uma fita da Pop conversando com o Wally. E resumindo bem essa fita, era basicamente a Pop cansada com os experimentos que ela sofria, enquanto o Wally consolava ela, e isso mostrava como a amizade dos dois era grande, fazendo assim que o funcionário pudesse confiar mais no Wally e que o Wally não seria um traidor. A Terra de Ninguém era um local onde Dewey não podia atravessar, já que lá tinha várias armadilhas para ele, e por isso Dewey nunca conseguiu pegar a Omni-Head. E era por isso que o Dewey precisava de alguém como a gente, só que o nosso primeiro obstáculo para pegar a Omni-Head seria o Yarnab. Lá o funcionário não podia fazer barulho e assim o Yarnab estava caçando o funcionário, mas no final o funcionário abre uma porta e corre do Yarnab. Só que durante a perseguição o Yarnab pula em um gancho e pega fogo e cai no final, e assim Yarnab acaba morrendo. E agora o funcionário encontra o Dewey, que estava mexendo em um cano que solta um gás congelante e faz o Dewey congelar, mas o funcionário descongela ele, e esse era o motivo do Dewey não conseguir pegar a Omni-Head. E agora o funcionário estava entrando no território do doutor, e lá o doutor comenta que o funcionário é tudo que o protótipo tem medo, e que a Playtime não sabia que existia um funcionário com uma habilidade tão rara. O doutor também se pergunta em voz alta sobre a motivação dele para voltar, observando que uma carta no início do jogo não pode ser a única razão. No território do doutor, o funcionário cai em uma armadilha dele, e dentro de uma sala de cirurgia com um scanner da mão azul que ativa um cano de gás congelante, congelando a mão no scanner e enchendo lentamente a sala até o ponto do funcionário morrer, enquanto o funcionário trabalha para escapar da armadilha pegando uma outra mão azul de outro funcionário e usando para ativar o controle de temperatura da sala. Então o doutor comenta que Pop ela usou o funcionário dizendo apenas o que ele precisava saber para agir de acordo com suas ordens, mas no final o funcionário desativa a armadilha e destrói os pulmões preservados do doutor, que estavam mantidos na sala. Depois do funcionário entrar em um laboratório de cirurgia onde tinha o gás vermelho, o funcionário finalmente encontra o fígado do doutor e também o destrói, mas o doutor é mais inteligente e ele desativa o Gravity Pack roxo do funcionário,
fazendo com que ele não possa trocar de mão e nem usar a mão. E lá o doutor fala que o Yarb não era o seu único bichinho que ele tinha. E lá ele revela a Baba Chopes, que tenta matar o funcionário, mas o funcionário entra em uma sala onde tem um recipiente onde estava Simon Smoke. E lá o doutor dá duas opções: matar ele ou morrer para deixar ele vivo. E nessa parte você pode fugir e deixar ele vivo, ou pode matar ele, não muda nada de importante, só as falas do doutor. Escolhendo qualquer uma das escolhas, o doutor ele dá acesso para o funcionário encontrar ele, para os dois terem sua batalha final. E lá é revelado a verdadeira forma do doutor, que é um tanque enorme no centro de uma sala de monitores que contém seu cérebro, cercado por corpos de robôs controlados remotamente. Mas o funcionário é jogado por um desses robôs para uma sala dos servidores que tinha vários deles, e lá o funcionário coleta baterias para poder chegar ao doutor e pegar o homem chip dele. E depois de fugir de todos aqueles robôs e coletar todas as baterias, ele finalmente pega o mini chip e assim mata o doutor. E suas últimas palavras são: Não salvou. Também eu tenho que comentar que nessa parte tem uma fita entre a conversa do protótipo e do Harley Sowers. Suas sugestões. Agora, Wayne, produzir os resultados que busco. Só precisamos de mais tempo para aperfeiçoar o... Tempo é precisamente o que não temos. Então sugiro que encontre mais tempo. Isso ou me dê acesso ao laboratório. Ao menos com nós dois juntos. Isso está fora de questão. Tudo bem, mas você não tem equipe nem praticamente nenhuma cobaia. E minhas condições ideais. Mesmo com este lugar plenamente operacional, estávamos batendo as cabeças neste ponto. Você não pode esperar resolver tão rápido sozinho. A situação exige que seja feito logo. Estou apenas dizendo os fatos. E o fato é que precisamos de mais tempo, ou não irá funcionar. Aqui em cima, eu só posso ser reativo. Então, de que você serve? Você sabe que ainda sou sua melhor chance de descobrir este segredo. Uma bela observação. Sim, você me provou ser útil. Pense em mais opções. Tentarei outra vez. Certamente. Mas... se estiver enrolando... lembre-se que sua utilidade... é o único motivo para não ser desmanchado em carne ou em partes extras. Finalmente, o funcionário pega o mini head e coloca ela na mão vermelha e volta para o Porto Seguro, e lá ele encontra Pop e o Dewey, e Dewey está tentando convencer Pop de mudar o plano. Mas no final o Wally atrapalha falando que o protótipo estava por perto, e com isso Pop manda Dewey distrair o protótipo enquanto o Wally ajudava o funcionário a consertar o gerador. Então depois do funcionário consertar o gerador, Pop fala para o funcionário continuar o plano, e assim seria. O funcionário então ele pega alguns explosíveis nas cavernas e plantando eles na sala de gás central e redirecionando o gás para aumentar sua pressão e suficiente para inundar os túneis. E enquanto o funcionário saía de lá, Dewey aparece e fala que perdeu o protótipo e se pergunta se ele levou o protótipo para fora, até que uma grande explosão acontece no Porto Seguro e Dewey vai lá para ver o que aconteceu. Então o funcionário também foi para o Porto Seguro e lá estava todos mortos pela explosão, que não tinha sobrado ninguém lá, e Dewey chorava por não ter conseguido proteger eles. E com raiva, Dewey culpa o funcionário e a Pop por aquilo, e as três crianças começam a ficar confusas e começam a brigar sobre isso, até que Dewey quebra um pilar fazendo com que ele caísse em cima dele, e ele vira uma criatura grande com as três crianças na sua boca, e assim ele corre atrás do funcionário para matá-lo. Mas o funcionário conseguia fugir do Dewey, e agora acontecia o confronto final entre o funcionário e o Dewey.
Agora o funcionário tinha que congelar o Dewey e danificar ele com serras que tinham naquele local de escavação. Depois de fazer isso 3 vezes, o funcionário derrota o Dewey, mas era isso o que ele pensava, porque o Dewey aparece do nada tentando matar o funcionário, mas o funcionário liga uma máquina de perfuração de túneis. E lá o Dewey fica furioso sobre como não pode confiar em ninguém e lamenta seu fracasso em ser o melhor e salvar os outros brinquedos. E finalmente ele pede desculpa sobre as ações dele. Me perdoe. Eu sinto muito. Foi horrível. Tão horrível. Eu não queria. Não. Era isso que eu pensei que iríamos sair. Deixar a fábrica. Não isso. Toda essa gente. O protótipo diz que não podemos ir. Nem agora. Nem nunca. Odeio ele. Odeio ele! Odeio esse lugar! Odeio que ele esteja... Certo. Ele explicou tudo. E tem razão. Não podemos sair. É muito arriscado. O que fizeram com a gente. Nós não podemos deixar que aconteça com mais ninguém. Não que me traga paz em relação aos corpos. O que ele disse sobre eles. Eu sei que não havia outra opção. Os brinquedos morrerão de fome. Vão perecer. Mas ainda é asqueroso. Queria que estivesse aqui, pai. Suas palavras seriam reconfortantes nesse momento. Você saberia o que dizer. Quando comandava esse lugar, sempre sabia o que dizer. Que saudade. Depois disso, o funcionário finalmente encontra Pop e Kissy. Pop fica irritada e pergunta o que aconteceu e por que o funcionário matou o Dewey e se ele realmente colocou os explosivos, até que finalmente o Ollie liga. Ollie, me responda. Por favor. Ollie, algo deu terrivelmente errado. O porto seguro... Prateleira de ventilação, bloco P6. É aí que você está, Pop. O quê? Fique onde está. Escute com atenção. Você não vai fugir. Você não vai lutar. A charada acabou. Quem tá aí? Uma pergunta óbvia, com uma resposta óbvia. Você. O que fez com o Ollie? Estou bem aqui, Pop. Pra você, estarei sempre aqui. O doutor, Catnap, Mommy e Huggy estão todos mortos. Você não tem nada agora. Ninguém. E logo vai ter menos do que isso. Pode parar. Não precisa mais vencer. Pop. Existiu mesmo um Ollie? Sim, existiu. Mas isso foi... Tomei a liberdade de recuperar aqueles explosivos da fundação. Obrigado por reunir-nos. Você, magistralmente. Porém, eu admito, estou desapontado. Depois de todo esse tempo em sua caixa, eu esperava que visse as coisas diferentes. Será que você não entende? Sempre foi sobre eu e você. Pop. O que nós chamamos não é uma verdade da qual Pop. É hora de vir para casa. Eu não posso voltar para aquela caixa. Não posso. Desculpa.
Então Pop foge deixando o funcionário e a Kissy para trás. Então o protótipo fala que vai atrás dela, mas antes ele derruba o funcionário e a Kissy. Mas Kissy pega o funcionário e segura ele, mas o braço dela rasga e eles caem mais a fundo da fábrica. E depois da queda, o funcionário tenta encontrar um caminho naquele local, chegando em um jardim de flores de papoula, e lá ele entra em uma sala e encontra uma fita de Leif Pierre. Olá, meu nome é Leif Pierre e eu sou o chefe de inovação aqui na Playtime Co. Se você está vendo isso, deve estar muito perdido. Bom, pode relaxar, amigo. Nosso laboratório de ponta está logo adiante. Por que só não entra lá e toca o ombro de um dos nossos cientistas? Diga que está perdido, eles vão ajudar com certeza. Tá bom. Vamos ser sinceros, você não deveria estar aqui. Esta é a seção de maior segurança e maior isolamento em toda a fábrica. Quando alguém te encontrar aqui embaixo, você vai morrer. E antes que pense em gracinhas, não ache que pode escapar daqui. Não, no segundo em que pôs essa fita, soltou um alarme. Se tiver alguém em casa, saberão exatamente onde está. Divertido, não? A segurança é muito importante para nós aqui. Se eu fosse você, começaria a correr. E meus amigos, isso foi Pop Playtime, capítulo 4, Porto Seguro. Finalmente estamos chegando na reta final de Pop Playtime, onde vamos agora para o capítulo 5, lá nos laboratórios. Bom, esse vídeo deu muito trabalho, eu espero que você que viu esse vídeo até aqui tenha deixado o like e se inscrevido no canal durante esse tempo de vídeo. E sim, eu vou falar de Pop Playtime novamente quando tiver o capítulo 5, mas não só isso, mas trazendo o documentário de Pop Playtime quando o capítulo 5 lançar. Mas eu também não vou falar só de Pop Playtime, tem muitos outros jogos que eu pretendo fazer vídeo de histórias ou documentários, então é isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.